Olá, boa noite a todos. Hoje é sexta-feira, 31 de julho, último dia do mês. Veja agora os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Só faltou a bombacha. Presidente da República visita o Rio Grande do Sul. Veja como foi a passagem de Jair Bolsonaro pela cidade de Bagé. Estado no vermelho. Mapa preliminar classifica 77% da população gaúcha em alto risco de contágio pelo coronavírus. Reação contra o crime. Bandidos são surpreendidos. Vítima atira em quadrilha durante tentativa de assalto no Vale dos Sinos. Veja como e onde terminou essa história. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. E eu te convido, vem com a gente. Bom, pessoal, a segunda edição de hoje começa com a passagem do presidente Jair Bolsonaro pelo Rio Grande do Sul. Por isso, vamos direto à região da campanha, lá para a cidade de Bagé, onde está a equipe do repórter Andrei Rosseto. Andrei, teve chapéu, teve pala, teve inauguração de condomínio popular, até aglomeração. Algum outro anúncio importante do presidente Jair Bolsonaro para nós gaúchos, Andrei? Boa noite. Boa noite, Marcelo Chamali. Boa noite a todos. Exatamente, a agenda foi bem extensa, viu, aqui em Bagé, na região da campanha, Chamali. Começou no Colégio Cívico-Militar de Ensino Fundamental São Pedro, onde o presidente Bolsonaro visitou os 328 alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, que tem regras disciplinares militares. Depois, Bolsonaro almoçou no 3º Regimento de Cavalaria Motorizado, o maior dos 5 quartéis do Exército que existem aqui em Bagé. O terceiro e último compromisso, Chamali, foi a entrega de 1.164 casas, apartamentos, melhor dizendo, populares aqui num conjunto habitacional. O presidente Bolsonaro foi cercado por apoiadores, montou a cavalo, tudo que um presidente tem quando visita uma cidade, né? A reportagem completa a gente assiste agora com o dia do presidente Bolsonaro aqui em Bagé, na região da campanha. Ao descer do avião, o presidente Jair Bolsonaro colocou um poncho, vestimenta típica dos gaúchos. Depois caminhou até apoiadores e mostrou uma caixa de cloroquina, substância sem eficácia comprovada no tratamento da Covid-19. Em seguida, Bolsonaro cumprimentou as pessoas e tirou fotos na entrada da Escola Cívico-Militar, local do primeiro compromisso na cidade de Bagé, na região da campanha gaúcha. Ao todo, 54 instituições de ensino no país participam do projeto piloto das escolas cívico-militares do Ministério da Educação. 5 delas ficam no Rio Grande do Sul. Antes do último compromisso do dia, Bolsonaro montou em um cavalo, cercado por apoiadores. Na sequência, o presidente inaugurou este conjunto habitacional com mais de 1.000 apartamentos para famílias de baixa renda. Durante o evento, em uma conversa com jornalistas, ele voltou a falar sobre a recuperação da Covid-19. Sabia que um dia ia pegar. Como que, infelizmente, eu acho que quase todos vocês vão pegar um dia. Tem medo do quê? Enfrenta. Lamento as mortes, tá certo? Morre gente todo dia de uma série de causas, né? E a vida. Tá aí, tem mais detalhes da passagem de Jair Bolsonaro por Bagé, logo mais no SBT Brasil, em mais uma reportagem da equipe do Andrei Rosseto. Em instantes, gente, aqui no segunda edição, escutem só esses tiros. Tá aí, ó. Tá aí o áudio, em seguidinha. Tiroteio no final da tarde. Isso foi final da tarde, olha aí, ó. Tá aí os tiros. Final da tarde, isso aí é São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Alô, São Leopoldo. Os bandidos tinham anunciado o assalto, tentado roubar a caminhonete, só que a vítima reagiu. Seguidinho a gente vai trazer todos os detalhes, já antecipo. A arma é legalizada, segundo a Polícia Civil. Daqui a pouco, o flagrante completo aqui no segunda edição. E olha, nesta sexta-feira, gente, o Rio Grande do Sul registrou 51 mortes e 253 novos casos de coronavírus. E agora há pouco,
o governo do estado anunciou um mapa preliminar de distanciamento controlado. Quero saber da Luciane Coman se a live da secretária Eliane Lemos ainda está ocorrendo. O celular ficou um pouco distante, Lu. Eu sei que tem outros, anúncios sendo feitos nesse momento. O que ela já anunciou de imediato sobre o modelo de distanciamento controlado? Boa noite, Lu. Boa noite, Emali. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Olha, de imediato, o novo modelo de distanciamento controlado, o novo mapa, na verdade, que traz 12 regiões com bandeira vermelha. Mas lembrando, é um mapa preliminar, as prefeituras têm até domingo para entrar com recurso. Aí, segunda, o governo anuncia o novo mapa, que começa então a valer na terça. Mas este mapa preliminar, 12 regiões vermelhas. 5 regiões, então, pioraram de situação. Foram Santo Ângelo, Santa Rosa, Pelotas, Bagé e Lajeado, que foram para a vermelha. 7 permanecem na bandeira vermelha. Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Palmeira das Missões, Passo Fundo e Caxias. A região de Capão da Canoa melhorou de situação e passou da vermelha para a laranja. E ainda tem 7 regiões que continuam na bandeira laranja. A Eliane Lemos trouxe alguns dados sobre o mês de julho, como um aumento de 50% nas internações de síndrome respiratória aguda, além de um aumento de 167% no acumulado de óbitos em uma semana. Muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, ela trouxe uma notícia positiva, Chemali, dizendo que é uma tendência de estabilização da pandemia aqui no estado. Sobre as mudanças no modelo, houve alguns ajustes em cálculos, em indicadores, por exemplo, indicadores sobre a propagação do vírus, sobre o registro de origem do paciente, ou seja, não a cidade do hospital, e sim a origem do paciente, exato, que está naquele hospital, para melhorar o modelo. E no mesmo dia, Chemali, o prefeito de Caxias do Sul, nessa manhã, publicou um decreto exatamente liberando várias atividades lá na cidade, até porque a associação da região em que está Caxias do Sul está tentando negociar com o governo do estado a implementação de uma bandeira intermediária, que eles chamam bandeira vinho, para a retomada da economia na região. O prefeito disse que o governo sabe dessa decisão, o governo deve dar uma resposta, então, na terça-feira, mas a Procuradoria do Estado disse que esse decreto não está de acordo com esse modelo aí de distanciamento controlado. É polêmico, Lu? Polêmico, a gente inclusive fez contato. Mais uma polêmica. Guilherme Fadanelli vai durante o final de semana acompanhar a repercussão disso lá em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Aí é mais uma nova cor, cor de vinho agora, uma bandeira intermediária na principal cidade da Serra, Luciane? Ao menos é o que eles querem, Chemali? É a reivindicação da região. Vamos ver o que o prefeito de Caxias falou sobre isso. Então, trabalhamos um protocolo único. Todos os municípios que compõem a mesa efetivaram seus decretos no mesmo teor, em que havia uma possibilidade de flexibilização do decreto do governo do estado, possibilitando aqueles que estivessem na bandeira vermelha pudessem passar para a laranja, mas com algumas restrições um pouco maiores do que a bandeira laranja. Então vamos aguardar, Chemali, lembrando que o mapa definitivo sai na segunda-feira e passa a valer então na terça. Tá certo, Lu. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Lembrando, gente, acabei de ouvir aí a secretária Eliane Lemos destacando o Rio Grande do Sul. É o 4º estado do país com o menor número de mortes em relação a cada 100 mil habitantes. Isso se deve muito ao esforço em quase que dobrar o número de leitos de UTI aqui na nossa rede de saúde pública e também a rede particular. Tomara que a gente consiga pouco a pouco aí, usufruir dessa estabilidade que ela represente a curva, o achatamento da curva dessa pandemia aqui entre os gaúchos. Olha, em Porto Alegre, a demanda nos hospitais continua entre 80% e 90%. Mas o número de pacientes internados em UTIs parece estabilizar. Emoção após a alta e o reencontro com o filho. Deve ser. Além de Rodrigo, outras 5 pessoas da mesma família testaram positivo para a Covid-19. 4 precisaram de internação. O sogro, de 71 anos, segue na UTI. A gente vê aquela pessoa que a gente ama definhando, cara. E desabafa. É que eu fico triste de ver as pessoas não dando bola.
Com o inverno, a pandemia disparou em Porto Alegre. A taxa de ocupação das UTIs chegou a passar de 90%. Para evitar um colapso, no início de julho, a prefeitura anunciou restrições ainda mais duras para diminuir a circulação de pessoas, incluindo o fechamento da orla e de parques. Julho começou com 143 pacientes em leitos de UTI na capital. As internações de Covid aumentaram numa velocidade assustadora. Em 3 semanas, o número dobrou. No dia 26, atingiu o pico de 316 pacientes. Mas na última semana, desacelerou e o número ficou em torno de 304. Com certeza chegamos ao máximo, né? E agora vamos ver se a gente consegue diminuir. Não pode achar que estamos seguros. De março para cá, foram criados 253 novos leitos de UTI Covid em Porto Alegre. Semana que vem, a gente vai começar a discutir com as entidades empresariais para a gente fazer um planejamento de diminuição de restrições se as demandas por leitos de UTI não aumentarem e se a circulação diminuir ou não aumentar o suficiente para pressionar os hospitais na cidade de Porto Alegre. Nesta sexta-feira, o prefeito Nelson Marquesa Júnior anunciou a primeira flexibilização, a volta dos jogos de futebol. No domingo, tem Inter e Esportivo às 4h no Beira-Rio e Grêmio e Novo Hamburgo às 7h na Arena. Se o futebol volta, a pressão do comércio, das entidades comerciais vai ser maior, né, prefeito? Isso é uma coisa que quase imediata. Quase 4 semanas com o mesmo decreto, fazer a gestão dessas pressões é o mais desafiador. Desejo à família do Rodrigo, um grande amigo da segurança pública, toda a recuperação, tomara que todos saiam vivos dessa empreitada. E, lamentavelmente, gente, mais uma profissional de saúde morreu por causa do coronavírus aqui no estado. Já é a 4ª vítima. A Vera Lúcia Luiz Teixeira trabalhava no Hospital de Clínicas da capital como técnica de enfermagem. O nosso sentimento à família da Vera. E olha, no SBT Entrevista dessa sexta-feira eu converso com um dos diretores da Braskem, uma empresa gaúcha que é referência no polo petroquímico do estado. O SBT Entrevista desta semana conversa com um dos diretores de uma das empresas gaúchas que é referência no setor petroquímico aqui do nosso estado, a Braskem. Eu converso agora com o diretor industrial da Braskem, o Nelson Luiz Neto da Silva. Tudo bom, diretor? Boa tarde, é um prazer estar com vocês. De que maneira a empresa iniciou o enfrentamento aí das ações dessa pandemia, do ponto de vista de proteção dos colaboradores? A questão da prevenção e da saúde dos nossos funcionários diretos e contratados. Nesse sentido, uma série de medidas foram tomadas, os decretos municipais, estaduais, federais, todos respeitados e até mais intensas as atitudes e ações tomadas do que determinado por esses decretos. Também com medidas de afastamento dentro das nossas áreas de refeitório, vestiário. Isso fez com que a primeira ação que nós tivéssemos que tomar foi uma redução de 40% da taxa de ocupação das nossas unidades. Na dimensão social, no nosso papel de apoio às comunidades que a gente participa, nós temos várias ações já tomadas. Uma delas foi a distribuição de cestas básicas para as comunidades que nós participamos. Nós temos mais de 47 mil pessoas que passaram por esse processo de recebimento de cestas básicas nas cidades de Triunfo, Montenegro, Rio Grande e Nova Santa Rita. Também distribuímos aí mais de 30 mil kits de higienização, que abrangeu mais de 30 mil pessoas, com água sanitária, detergente, sabonete, uma série de medidas para a higienização dessas famílias. Doamos 370 toneladas de produto. A gente está aí na expectativa de produzir o primeiro Fronteiras do Pensamento totalmente virtual. Eu tenho certeza que vai ser um evento bastante positivo. Nós estamos, junto com a PUC, trabalhando com o Tecnopuc, o uso
de impressoras 3D na casa de pessoas que queiram participar desse projeto. Nelson Luiz Neto da Silva, muito obrigado pela gentileza de conversar com o SBT. Forte abraço, obrigado, sucesso para todos nós. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, uma história linda de superação. Uma bebezinha prematura, de apenas 5 meses, aqui na capital. Você vai se emocionar com certeza. E também a reação contra o crime. Esse assalto aí aconteceu na porta de casa, lá em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Daqui a pouco o flagrante completo. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso estado. Escutem só esses tiros. Escutem esses tiros. A vizinhança ficou com medo, só que os bandidos ficaram mais apavorados ainda. Tá aí o flagrante na cidade de São Leopoldo. Isso aí é final de tarde, início da noite. Tá na cidade de São Leopoldo. A vítima, gente, tá ali, ó, a caminhonete foi para frente agora, mas o morador voltava para casa, estava estacionando de ré. Vamos recuperar o início da imagem, quando de repente ali, ó, ali tá estacionando e lá vem vindo o carro dos bandidos. Vem vindo o carro dos bandidos, 2 vão descer para tentar abordar, né, a vítima, tá ali, ó, já de arma em punho, e aí começa o tiroteio. Só que quem tá atirando é a vítima, e com uma arma legalizada, tá ali, ó, um dos bandidos chegou a cair do carro, saiu correndo, o outro saiu correndo pro outro lado, moradores ali bastante assustados. Por quê? Porque a vítima conseguiu surpreender esses criminosos todos. A polícia está investigando esse caso para tentar descobrir, né, os autores dessa tentativa de assalto. Mas tá aí, ó, é impressionante. São vários e vários tiros, provavelmente uma pistola, né? A Polícia Civil não passou mais detalhes, mas é um flagrante de assustar. Imagina só, ó, pelo menos uns 15 tiros, gente. É um pente de 15 tiros. Se deram mal dessa vez, se deram mal. Mas eu reforço aqui, arma legalizada é para quem tem capacidade para andar armado. Não é para o cidadão comum. Eu reforço sempre isso. Tá aí o flagrante da cidade de São Leopoldo. Isso aí é a vida real, né? É a vida real. Infelizmente, quem mora em casa está à mercê disso, né? De ser surpreendido, só que a surpresa ficou do lado de quem está fora da lei dessa vez. Agora eu peço toda a atenção para essa história. Deixa eu até trocar lauda, gente. Olha aqui, essa história de superação, uma história linda. A principal personagem desse caso que a gente vai contar agora, uma bebê prematura, uma guerreira, de apenas 5 mesinhos, que surpreendeu os médicos e também a família dela aqui em Porto Alegre. Quem conta pra gente é o Lucas Abate. Quem vê Marina com mais de 3 quilos nem imagina como ela nasceu. Ela surpreendeu a medicina, ela é um milagre para nós. Há 5 meses, a menina pesava menos de meio quilo. Ela nasceu com 22 semanas de gestação. Ela lutou muito bravamente, teve uma família espetacular que acompanhou a Marina, foi amamentada com leite materno exclusivo até os 4 meses de vida. Isso é também uma conquista muito importante. A mãe estava grávida de gêmeos quando teve o diagnóstico de um problema no útero que provocou a restrição de crescimento dos bebês. Para eles, eu ia ter a perda dos 2 bebês. Então, sempre foi dito para nós que era uma gestação que tinha que esperar para ver o que ia acontecer. A outra criança não sobreviveu. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, os prematuros que nascem a partir de 23 semanas têm mais chances de sobreviver. Só neste hospital particular, aqui em Porto Alegre, Marina é o 3º caso de sucesso de crianças nascidas com 22 semanas. A gente desenvolveu algumas técnicas para reproduzir o ambiente intrauterino, desde a umidificação do ambiente onde ela está, o tecido que ela vai estar deitada, no ninho que a gente produziu para que ela se sinta mais confortável, reproduzindo o máximo o ambiente intrauterino. A amamentação da prematura foi assim, de gotinha em gotinha, com a ajuda de uma seringa. Com 1 mês de vida, a pequena Marina ainda teve que enfrentar a pandemia. As visitas eram restritas, então a gente não tinha a participação dos 2 no mesmo momento, né? Então isso também, e até para Marina foi uma coisa que ela não conheceu a boca das pessoas, ela só conhecia os olhares. E mesmo assim ela conseguia interagir. Em casa, a menina já reconhece os sorrisos dos pais e dos avós e também recebe o carinho da Pug Fiona.
é fantástico o trabalho da medicina, né? É da gente se emocionar. Eu, como pai, sou babão mesmo, choro, me emociono. Marina, que você enche a sua família de amor, de carinho, né? Que realmente vem ao mundo para iluminar. Já é uma guerreira com a ajuda desses médicos fantásticos, de toda a equipe lá do Hospital Moinhos de Vento e também com o carinho dos pais. Vai vir realmente para fazer história. Já é uma guerreira. Olha, a gente se emociona. E são histórias assim que a gente precisa contar, né? À medida do possível, para nos animar diante do desafio dessa pandemia. Né? Exatamente. Parabéns à família, parabéns a todos. Olha, gente, obrigado pelo carinho. Durante essa sexta-feira, a gente está encerrando o mês de julho e tomara que agosto seja o mês onde a gente vai achatar a curva dessa pandemia toda. Vamos varrer esse fantasma, essa doença para bem longe. Tomara. Na sequência, tem o SBT Brasil com a reportagem sobre a passagem de Jair Bolsonaro. Ótimo final de semana. Tchau, tchau.